Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias, glórias, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saudo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos católicos, meus amados irmãos evangélicos, meus amados irmãos livres pensadores, que a paz do Senhor Jesus de Nazaré esteja na tua vida. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos aqui do YouTube, do Facebook, que Deus vos abençoe, que Deus vos abençoe a todos. São exatamente 18 horas com mais 31 minutos. Hoje eu vou, com a força do Espírito Santo, trazer a palavra que se encontra em Apocalipse 19. É a última mensagem sobre a ira de Deus e a destruição do mundo. A última mensagem que se encontra no livro do Apocalipse 19. Livro do Apocalipse 19. Porque Apocalipse 17 tem o tema queda da Babilônia, visão da grande prostituta, são assentados sobre a besta. Apocalipse 18, a queda da Babilônia e lamentação sobre a terra. E Apocalipse 19, a queda da Babilônia e alegria e triunfo nos céus. A semana retrasada eu preguei na terça-feira o Apocalipse 17, a semana passada o Apocalipse 18 e hoje o Apocalipse 19, a qual tem o tema aqui na minha Bíblia Sagrada. Apocalipse 19 tem o tema a queda de Babilônia e alegrias e triunfo no céu. Babilônia simboliza o mundo, todas as nações que se corrompeu. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu ia transmitir mais cedo, mas houve um tempo de chuva aqui e houve problema com a luz e faltou luz e a luz chegou agora há pouco. Já vou ler a palavra Surianda. O Espírito Santo de Deus há tempo atrás me trouxe uma revelação e me fez eu sentir algo muito profundo.
Jesus Cristo é a luz do mundo. Eu já falei isso nas igrejas, já preguei sobre isso aqui pelas redes sociais e vou falar hoje. Novamente, já ler aqui a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Meus amados irmãos que ainda não aceitaram Jesus, aceite a Jesus Cristo. O que o Espírito Santo, me fez eu sentir, eu vou transmitir para vós exatamente o que aconteceu hoje. Houve um problema, chuva, e houve problema e ficou sem luz. E eu já falei isso nas igrejas, já preguei aqui nas redes sociais, e agora eu venho falar para vós refletir. Quando Jesus voltar, cessará o ministério aqui na terra. Não vai haver mais pregação, porque a palavra vem nos afirmar o seguinte: a palavra de Deus, ela vem nos afirmar o seguinte: haverá o arrebatamento da igreja, não haverá mais pregação, não haverá mais igreja aberta, porque cessará o ministério do Espírito Santo aqui na terra. E a palavra vem nos afirmar que haverá somente trevas. O que eu venho falar para vós, quando a luz acaba, a luz da nossa casa, é horrível. A casa fica sem vida, não tem luz para manter uma geladeira ligada, não tem luz para manter aparelhos ligados, não tem luz para manter a casa iluminada. Quando cessar o ministério do Espírito Santo aqui na terra, virá somente trevas, e o desespero da humanidade será pior. Nem se compara, será pior do que quando acaba a energia elétrica. Se quando acaba a energia elétrica nós já ficamos desconfortáveis, Jesus é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Orianda. Medite no Evangelho de João 9, quando ele abriu a visão do cego, que o Espírito Santo vai falar com você o que eu estou transmitindo, olhando aqui agora. Jesus é a luz do mundo. Os sinais da volta de Jesus estão muito perto. E se vós morrer sem Jesus Cristo, só resta o juízo final. Resta então somente a escuridão. Quando o ministério do Espírito Santo cessar aqui na terra, não haverá mais a luz, não haverá mais o Espírito Santo, não haverá mais igreja, não haverá mais pregação, não haverá mais apelo, então virá somente trevas.
paz para tormento. E o desespero da humanidade, Surialabárias Térias, será algo terrível, a qual a palavra de Deus vem nos revelar. Valorize a luz do mundo, valorize o Espírito Santo, valorize a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, são exatamente 18 horas com mais 40 minutos. A palavra de Deus, ela se encontra aqui no livro do Apocalipse 19, que diz o seguinte: o tema tem a queda da Babilônia, a alegria e triunfo nos céus. Ou seja, a queda deste mundo, a justiça de Deus, a vingança de Deus e a alegria nos céus. Hoje está difícil, está raro achar um pastor, um pregador que prega sobre a destruição do mundo, sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o fim daqueles que não aceitam Jesus. Amados irmãos, cuidado com os falsificadores da palavra de Deus. Diz aqui a palavra de Deus o seguinte: depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 19, João ele diz: depois destas coisas, tem um vírgula, depois destas coisas. Hoje, eu repito, é o último capítulo da Bíblia Sagrada, último capítulo aqui do livro do Apocalipse, que vem falar sobre a destruição deste mundo. Depois destas coisas, porque como eu estou fazendo, eu estou transmitindo, igual eu disse, há 2 semanas, a semana retrasada eu vim aqui em Apocalipse 17, a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentado sobre a besta. Apocalipse 17, até no seu versículo 18, aonde João teve a visão sobre a imundícia na terra, aonde João teve a visão sobre os corruptos da terra, aonde João teve a visão dos povos da terra que escarnece de Deus, que se
sangue dos santos, sangue daqueles que foram perseguidos na época do Império Romano, na igreja primitiva, sangue de todos os testemunhos de Jesus Cristo. Repito, alegria, os corruptos, os maldosos, assim eu posso me expressar, os ímpios, se alegrando com o sangue daqueles que deram testemunho de Jesus, porque a testemunho de Jesus é contra o mundo. Sobre o pecado, aqui que está em Apocalipse 17, já no Apocalipse 18, João viu como será a destruição do mundo. Apocalipse 18, Apocalipse 17 até 18. Agora, aí na semana passada eu preguei em Apocalipse 18, a queda da Babilônia, lamentações sobre a terra, aonde João viu como será a destruição dessa terra e as lamentações dos corruptos, lamentações dos governantes corruptos, lamentações dos governos corruptos, lamentações de todos os corruptos, lamentações daqueles que escarnecem da palavra de Deus, lamentações daqueles que amam este mundo. Está em Apocalipse 18, até no seu versículo 24. Agora no Apocalipse 19, a palavra vem nos revelar o seguinte: a queda da Babilônia, alegria e triunfo no céu. Aí João teve a revelação, da alegria, aleluia, da alegria dos anjos, da alegria dos santos, a alegria daqueles que foram e estão sendo mortos por causa da testemunho de Jesus de Nazaré. Então aqui no Apocalipse 19, eu vou me expressar assim, não está escrito aqui na palavra, mas eu vou me expressar assim: o último capítulo, conclusão, depois que Jesus vir destruir essa terra. O que João viu, a alegria dos salvos e a alegria dos seres dos céus, a queda da Babilônia, alegria e triunfo no céu. Apocalipse 19, depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra
poder pertence ao nosso Senhor Deus. Aqui no seu versículo 2 diz: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. Meus amados irmãos, eu serei bem breve. Aqui no seu versículo 2, a palavra vem nos revelar: porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Todos aqueles que foram mortos por amor a Jesus Cristo, foram mortos por transmitir a palavra de Jesus como ela é. Todos aqueles que foram mortos, todos aqueles que renunciaram a si mesmo e foram verdadeiros testemunhos de Jesus, até no dia da vinda do Senhor. Surianda, labaria surianda, porque os verdadeiros testemunhos de Jesus Cristo, os verdadeiros testemunhos de Jesus foram mortos no passado, estão sendo mortos hoje também, e será morto amanhã. Mas João teve a grande visão. Os céus se alegraram, porque Jesus Cristo fez, Jesus Cristo fará justiça por todos aqueles que verdadeiramente se entregou de corpo, alma e espírito, e verdadeiramente sofreu por amor do seu nome, e foram perseguidos
aqui nessa terra. Ele fará justiça. Ele surialabárias térias fará a justiça. Eu estou sentindo pelo Espírito Santo e vou falar desde o Velho Testamento, os verdadeiros profetas, homens de Deus, que foram mortos por amor a Deus. Agora vamos para o Novo Testamento. Depois da crucificação de Jesus Cristo, inicia então a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva que está registrada em Atos dos Apóstolos. Surialabárias, em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva passou por grande perseguição pelo Império Romano. Houve um homem, eu estou falando bem resumido, que se chamava Saulo, que perseguia os primeiros cristãos, mas esse homem foi transformado e se tornou um grande missionário, aonde a palavra de Deus tem se chegado até nós através da coragem e do chamado de Paulo. Mas o que eu venho dizer é isso, que eu venho dizer com isso é que infelizmente o mundo prefere mais ao pecado, mais a carne do que as coisas de Deus. O evangelho não foi aceito no passado, verdadeiro evangelho que eu digo verdadeiro evangelho não foi aceito no passado. O verdadeiro evangelho não é aceito nos dias de hoje e muito menos futuramente, porque o pecado tem se multiplicado, irá se multiplicar mais. Surianda, falsas religiões, o que eu venho dizer com isso é que os verdadeiros testemunhos de Jesus foi, é e serão odiados, serão mortos. Surianda, Labária, Surianda, serão mortos. Mas João teve a visão. Deus vingou. Deus fez justiça, fez vingança. Deus fará justiça. Deus fez e fará justiça. Deus fez e fará justiça, fará vingança sobre todo aqueles que escarnece da sua palavra, sobre os ímpios que derramaram sangue, que estão derramando sangue das verdadeiras
Apocalipse 19, no seu versículo 2, ó. Porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Aí no versículo 3 diz: e outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. Surianda, fogo, terra será queimado com fogo. Surianda, fogo que não se apaga, fogo aonde o bicho não morre, fogo sobre a terra, vingança sobre este mundo, sobre a injustiça deste mundo. Quem que deu crédito à nossa pregação? Mas no dia do Senhor, vós que escarnece da Igreja de Jesus Cristo, vós que escarnece da verdadeira mensagem de Jesus Cristo, vós que tirou e que tira a vida dos verdadeiros servos de Jesus, vós que amam o mundo, serão queimados com este mundo. Ô Surianda, está tudo registrado aqui. Basta você ler somente Apocalipse 17, 18 e o 19. Que todas estas palavras que eu estou falando está registrada aqui. E no seu versículo 4, e os 24 anciões, e os 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, que significa aleluia. Aliás, que significa assim seja, vírgula, aleluia, que significa todos louvem a Deus. Versículo 4, e os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Meus amados irmãos, para vós, irmãos católicos, irmãos livres pensadores, que não sabem o que é os 4 animais. Os 4 animais são 4 anjos, a qual a palavra vem nos afirmar que um tem a semelhança de um touro, um tem a semelhança de um leão, um tem a semelhança de uma águia, um tem a semelhança de um homem, de um ser humano, e esses 4 animais, esses 4 anjos, eles têm 6
olhos, cheio de olhos, e de dia e de noite, por século do século, para todo sempre. Esses 4 animais, esses 4 anjos, estão prostrados ao redor do trono de Jesus Cristo e o adorando sem cessar. Santo, santo, aleluia. Santo, santo, aleluia. Santo, 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 aleluia. Agora o versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, assim pequenos como grande. No seu versículo 6, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões, que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Surianda labaria suriandas. Amados irmãos, aqui em Apocalipse 7, e do seu versículo 9 tem o tema: visão dos mártires na glória. Apocalipse 7 e do seu versículo 9, visão dos mártires na glória. Mártires significa aquele que não negaram a Jesus por nada. Apocalipse 7 e do seu versículo 9, que diz aqui, ó: depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estava diante do trono, e perante o Cordeiro, trajado de vestidos brancos, e com palmas em suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu vou ler novamente Apocalipse 7 e do seu versículo 9. Ó, depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono, e perante
perante o Cordeiro, trajado de vestidos brancos e com palmas em suas mãos, clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Sem sombra de dúvida alguma, esta visão que João teve aqui no seu Apocalipse 7, do seu versículo 9 até no seu versículo 10, é a mesma visão essa visão que João teve em Apocalipse 7, versículo 9, versículo 10, as mesmas vozes que João ouviu no Apocalipse 19, no seu versículo 6. No Apocalipse 19, no seu versículo 6. Sem dúvida alguma, aqui no Apocalipse 7 e no seu versículo 9, João teve a visão dos salvos de todas as nações, de todos os fiéis testemunhos de Jesus Cristo, Surialabárias. Ele teve a visão de todos os salvos de todas as nações. Eu vou ler novamente. Apocalipse 7, 9. Suriandalibárias tericalabárias Súria. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, vestidos brancos, com palmas em suas mãos, clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E aqui, em Apocalipse 19, do seu versículo 6, e ouvi com que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, aleluia. O Espírito Santo, ele revela no meu coração os verdadeiros, Surianda, os verdadeiros testemunhos de Jesus Cristo, que abandonaram tudo, Surianda, os verdadeiros que estão crucificados com Cristo. Sim, os verdadeiros que mortificam totalmente a sua própria carne. Os verdadeiros que lutam para não se contaminar com as coisas deste mundo,
eles não estarão mais no mundo para ser participante, é claro que não, da ira de Deus sobre a terra. Quando eu digo os verdadeiros, é que na volta de Jesus Cristo, a igreja será arrebatada. A palavra vem nos afirmar, aqui no livro do Apocalipse, a palavra vem nos afirmar no Evangelho de João. Jesus o disse no Evangelho de João: no dia da minha vinda, muitos vão ressuscitar para a salvação e umas para a perdição eterna. Então, os verdadeiros servos de Deus que dormem no Senhor até nos dias de hoje, até no dia de hoje, que partiram dessa terra, até hoje, 16/9 do ano de 2025, estão descansando no Senhor. E na vinda de Jesus Cristo, aqueles que foram arrebatados terão seu corpo transformado e não participarão de maneira alguma das pragas que virão sobre a terra, das pragas que o Senhor mandará sobre a terra. Pois estarão todos com Jesus. Eu sinto pelo Espírito Santo para falar isso. Pela misericórdia, a minha teologia é o monte. A minha teologia é o monte. É das 11 até as 4 horas de oração sem cessar. E o Espírito Santo me dá a revelação da sua palavra. E ouvir como uma grande voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas, multidão, e com que a voz de grandes trovões, que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo 7. Regozijemo-nos, alegremos, nós demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O linho fino são a justiça dos santos. Eu vou ler aqui novamente o seu versículo 7 agora. Regozijemo-nos
6, eu vi que a voz de uma grande multidão e com a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões, Urianda, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Meus amados irmãos, a voz dos salvos, a voz dos salvos, a alegria dos salvos, a festa dos salvos, porque virá as bodas do Cordeiro, a sua esposa já se aprontou para encontrar com o esposo, a esposa que a palavra de Deus ela vem nos revelar, são os verdadeiros testemunhos de Jesus Cristo, que tem as suas vestes brancas, são as verdadeiras testemunhos de Jesus Cristo, que não se prostituiu, que não se contaminou com nada deste mundo, são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, que verdadeiramente carregaram a sua cruz, são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, que negaram a si mesmo, são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, que mortificaram a sua carne, são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, que foi cego pelo pecado, são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, que estão enxertados nele. Esses são os verdadeiros salvos. Não são esse evangelho corrompido, onde vale tudo nos dias de hoje. Já para finalizar, eu vou ler novamente o versículo 6. Eu vi como que a voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Eu vou ler novamente, em nome de Jesus, o 6. Eu vi com que a voz de uma grande multidão, e com que a voz de muitas águas, e com que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, todos louvam a Deus, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. No seu versículo 7, regozijemo-nos, alegria dos salvos, regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, Orianda, e já sua esposa se aprontou.
Aleluia. A paz do Senhor Jesus e meu amado irmão Vinícius, aqui no Facebook. Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus abençoe meus irmãos aqui do YouTube. Que Jesus abençoe a todos. Versículo 8. E foi-lhe dado vestida de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aí no seu versículo 9 e versículo 10, e disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado orianda, labaia surianda. É você, meu amado irmão, é você, minha amada irmã, que é chamado às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado é você, meu amado irmão, bem-aventurado é você, minha amada irmã, que sofre, que renuncia tudo por amor de Cristo. Bem-aventurado vós que é chamado as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Aí tem um ponto. E aqui dentro do versículo 9 ainda diz: e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A verdadeira palavra de Deus, Surianda, cabe a mim e a você ter responsabilidade, se primeiramente viver a palavra e depois a responsabilidade de transmitir a verdadeira palavra para o pecador. Transmitir a palavra da salvação para o pecador. E não transmitir esse evangelho mundano que estão pregando nos dias de hoje. Esse evangelho que aceita tudo, aceita futebol, segundo, quarto casamento, pintura, mulher cortando cabelo, roupa extravagante, pessoas pulando dentro da igreja com hinos que são verdadeiros hinos profano que traz glória para o homem, que traz glória para a mulher. Não é hino espiritual. Esse evangelho é maldito, é anátema, que leva à perdição. E a Bíblia Sagrada prova tudo que eu estou falando, porque eu estou falando tudo que está na Bíblia Sagrada. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. As verdadeiras palavras de Deus. Cabe a mim e cabe a você a transmitir a palavra de Deus, pregar a salvação. E para mim e para você pregar a salvação, nós necessitamos com toda certeza absolutíssima
nós pregamos a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira palavra que confronta o pecado, a verdadeira palavra que confronta o mundo, a verdadeira palavra de Deus que confronta o mundo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui no seu versículo 10, e eu me lancei aos seus pés, João dizendo, para adorar. Mas ele disse, o anjo disse para João, olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. João, quando viu tudo que foi revelado para ele, Sorianda, sobre o fim do ímpio, sobre o fim do corrupto, sobre o fim do pecador e a alegria dos salvos, até a vinda de Jesus. Depois que João viu tudo, ele queria adorar o anjo que mostrou tudo a ele. E a palavra está nos afirmando que o anjo disse para João, não faça isso. Adore a Deus, eu também sou servo de Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Meus amados irmãos, finalizei em nome de Jesus o fim dessa terra. Agora no seu versículo 11 diz o seguinte, aqui em Apocalipse 19, 11. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta e cantalabaria sorianda. Lembrai que eu falei agora há pouco sobre os falsificadores da palavra. Lembrai que eu falei agora há pouco sobre o evangelho fácil, o evangelho que tudo pode, que estão corrompido com este mundo, como está registrado aqui. Aí agora em Apocalipse 19, 11, tem o tema, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que o Espírito Santo, Orialabaias Térias, fale profundamente mais em teu coração. Que o Espírito Santo venha te fortalecer, meu amado irmão. Venha me fortalecer mais e mais. Venha nos fortalecer. Amados irmãos, essa semana, se Jesus não voltar, irei iniciar outra campanha no monte. Irei estar fazendo vídeo para oração, para Deus curar, libertar de todas as enfermidades. Que Deus vos abençoe. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. A nossa sede está localizada no Brás, Avenida Rangel Pestana, número 1060. A nossa filial está em Santo Amaro, Zona Sul da Grande São Paulo, Rua Promotor Gabriel Netos e Pérez, número 93.
a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Amados irmãos, aqui do Facebook, do YouTube, a paz do Senhor. Antes eu venho falar novamente, que o Espírito Santo te fortaleça, que o Espírito Santo te fortaleça, amado irmão e amada irmã. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.